454, Rádio Conexão FM 87.5, Garibaldi, Rio Grande do Sul. Uma emissora da Associação Garibaldense de Cultura. A partir de agora, na Rádio Conexão FM 87.5, programa Construção em Alta. Você conhecerá tudo sobre o setor da construção, novidades, mercado e tendências da área com especialistas. Construção em Alta. Apresentação: William Pilati e Giovanna Fachinelli. Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar seu imóvel? Entre em contato pelo fone 54-996-37-9095. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é uma loja de móveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu novo imóvel, procure a Estilo Nobre Italínia, em Garibaldi, na Avenida Independência 352 Centro. Fone 54-3462-3674 e Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos, 1331 Centro. Total Cred, sua especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo fone 54-999-61-6147. Total Cred, localizado na Galeria Milani. Stone Mármores e Granitos, especializados em acabamentos alto padrão. Chame pelo fone WhatsApp 54-999-96-7018. Programa Construção em Alta. Todas as terças-feiras, às 19 horas, aqui na Conexão FM. Boa noite a todos. Bem-vindos a mais um Construção em Alta, aqui na Conexão FM 87.5. Eu, William Pilati, e ao meu lado, Giovanna Fachinelli, estamos sempre apresentando para você tudo sobre o setor da construção, as novidades, tendências e muito mais. Se quiser ver tudo que já rolou em nosso programa, inscrevam-se em nosso canal no YouTube e Instagram Construção em Alta. Acompanhe também ao vivo pelo Face da Rádio Conexão FM 87.5 e estaremos esclarecendo as suas dúvidas. Hoje queremos dar as boas-vindas aos nossos convidados, Thiago Furlaneto, da Furlaneto Tintas, e Joelmir Micheli, da Micheli Pinturas. E para iniciarmos, então, Thiago, nos conte um pouquinho quem que é o Thiago, como é que tu iniciou aí no setor. Pode puxar. Bom, então boa noite a todos. Boa noite. Obrigado pela oportunidade aí, William, Giovanna, aí, por estar aqui conversando e trazendo aí as nossas experiências, o nosso dia a dia, né? Então, a pergunta é... Quem é o Thiago? Então, bom, meu nome é Thiago Furlaneto, né? Eu tenho 38 anos, sou casado com a Cris, tenho 2 filhos, né? Sou gremista, né? Então trabalho numa loja de tintas que eu gosto bastante, que é o que eu gosto de fazer, e era isso. Thiago, falando um pouquinho do Thiago e de onde trabalha, é uma empresa familiar, né, Thiago? Qual a história, quanto tempo de existência tem a Furlaneto Tintas hoje? Então, é uma empresa familiar, né? Foi meu pai que fundou, então há 35 anos atrás, em outubro. Então, mês que vem é 35 anos de loja, né? Uma data comemorativa aí para a loja, né? Maravilha. Depois nós vamos falar mais. Joelmir, diga quem é o Joelmir, o que ele faz, como é que atua. É Jô, né? Joelmir Micheli, mas todo mundo me conhece por Jô, ou alguns me chamam por Micheli. Tem bastante que me chamam pelo sobrenome mesmo, porque o nome é meio complicado, então. Eu sou casado, tenho a minha mulher Kelly, meu filho Miguel Augusto, é pequenininho ele, né? Então... eu trabalho há muitos anos com pintura. Toda a minha vida eu trabalhei com uma parte de tintas, entendeu? Residencial, comercial... comercial, residencial e predial também, né? Hoje, atualmente, eu estou mais nos acabamentos e casas, apartamentos e comerciais. Prédios, então, a gente tem outra equipe também, que é do meu irmão, a gente tem parceria. Então, fica tudo para ele lá, que ele toca bastante gente, sabe? Toca 3, 4 prédios mensalmente, né? Direto. Então, não baixa disso. Daí, então, eu optei mais por fazer acabamento depois da pandemia, antes da pandemia, eu tocava prédio direto também. Uhum. Daí, resolvi levar o mercado para cá
que deu um rolo na pandemia. Lá em Porto Alegre mudou bastante minha rotina, entendeu? E resolvi voltar para minha cidade. Hoje eu atuo aqui e lá também, né? Hoje tu atua aqui. E lá também. Até essa semana eu vou para Porto Alegre de novo. Entendi, então tem várias áreas de atuação. Isso. E como é que tu iniciou no ramo ali de pintura, Jô? Isso faz 22 anos atrás. Eu estou com 35 anos agora. Com 13 anos comecei ajudando meus irmãos, eles trabalhavam, né? E eu comecei a ajudar e não parei mais daquele tempo lá. E faz uns 15 anos para cá que estou por conta, né? Faço para mim, né? Uhum. Então, isso há 22 anos eu ajudava. Eu era bem pequeno, estudava de noite e de dia trabalhava. E toquei. Acabei minha 8ª série, só toquei. E seguiu no ramo. No ramo, é. Gostou do ramo? Não é? Pô, os dois que entraram no começo da vida e se apaixonaram pela pintura? Não, então, eu conheço também os irmãos do Jô aí, né, eu conheço os irmãos dele fazem anos, né? Eu iniciei lá a minha parte profissional também, né? Eu me criei ali no meio da loja, então, né? A loja tem 35 anos e eu tenho 38, né? Então, eu vivi ali no meio e tal, né? Desde os... Não dos 3, mas eu comecei assim, com os 14 para 15, assim, né? Na loja também, e eu me lembro, né? Deles também, dos irmãos dele, então... bastante tempo e é um ramo que cativa, né? É legal tu ver a obra iniciando, tomando forma, né? É o prazer do cara, né? A obra muda bastante a pintura, tanto a tinta, tu transforma o ambiente, né? Com o complemento da obra. Sim, a transformação que gera tinta. Isso aí, as cores. Se tu for ver, a pintura é o que mais muda o ambiente, né? É praticamente o que... A cor é o que muda bastante, né? Personaliza o ambiente. Hoje, Thiago, falando um pouco da Furlaneto Tintas, existem algumas linhas de tinta, existem algumas marcas que vocês trabalham, outras não. Como é que é essa separação, né? Até pra gente entender um pouquinho do como é esse mundo da tinta, né? Vamos pensar lá, o ouvinte que não conhece nada disso. O que ele busca, o que ele tem que procurar, existem especificações? Fala um pouquinho dos produtos que vocês trabalham. Então, nós aqui na loja, aqui em Garibaldi, a gente trabalha com a linha imobiliária, né? Que é a linha arquitetônica, casa, prédio, né? Paredes, madeiras, enfim. A gente trabalha também com toda uma linha completa de tinta automotiva e tintas industriais, né? Para reparação de máquinas, implementos, revestimentos de piso, né? Então a gente trabalha com uma linha completa, né, nesses setores. A gente só não trabalha assim com tinta em pó, né, e com linha moveleira, né. O resto praticamente sim materiais, acessórios de várias marcas. Então, sobre marcas, né, a gente trabalha assim com linhas completas de Sherwin-Williams, Souvenir, Coral, Killing, né, e a gente tem outras marcas, né, que hoje todas elas são boas, né? Então hoje já tem a Abrafat, que é a Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas, que fiscaliza os padrões e regulariza isso, né? E fiscaliza os padrões de tinta, né? Então na verdade é uma lei, né? Que tem linha premium, linha standard, econômica, né? Então, e a gente está lá na loja para auxiliar, né? O cliente ia comprar uma tinta premium, uma tinta standard, né? Então a gente está lá, esse é o nosso papel, né? Tentar auxiliar ele a melhor tinta, né? Para aquele uso, para aquela objetivo de cada um, né? E esse auxílio de qual tinta usar, vocês geralmente vão em loco, vão na obra? Então, muito depende, né? Às vezes já tem o pintor lá que nos deixa na cara do gol, né? Já tem todo como posso falar, um cronograma de obra, o material que vai ser usado, o quantitativo,
né? Ele já vem que cada pintor, né, Jô? A melhor coisa é trabalhar com material de primeira. Eu sou Puxa ali. sou daquela que trabalhar com material de primeira. Tu já tá gastando com o material, com a mão de obra, que hoje não é nada barato na casa. Então tem que eu gosto de ver a coisa boa, então tem que trabalhar com material bom, sabe? Eu já deixo de lado. Eu sempre trabalhar com uma tinta standard, tu vai ter que dar mais de mão, não te vale a pena. Não vale, na minha opinião, sabe? Então o trabalho sempre fica de primeira, que ela vai diminuir talvez até uma de mão de tinta, e então vai colocar elas por elas, No caso, vale a pena o material de primeira. no caso do jeito que tu tá falando aí, Jô, tu diz que a tinta melhor, ela tem um custo de mão de obra menor, teoricamente. Custo bom de benefício, ela vai te dar talvez uma mão, duas, e o acabamento fica na parede, as marcas tu vai passar a mão, ela não vai ficar marcada. Isso, na minha opinião, que eu dou para qualquer cliente, não usar tinta segunda linha. Sempre o que é de melhor, né? Sim. Se tu já tá gastando com mão de obra, então tu... Sim, porque teoricamente a mão de obra é a mesma, como É, tu comentou, né? É um pouco caro a mão de obra, também o material é caro, então já que tá gastando, então... Faz Gasta bem. bem, Sim, né? se tu tiver que dar mais 2, 3 mãos de tinta, no final delas por elas, quase. não se vale a pena. Sim, porque vai gastar mais um balde de tinta lá no Thiago e aí vai acabar usando a mais. E é bem isso, assim, aí tu pega assim, ó, tem profissionais e profissionais, né? Tu pega que nem o Jô, ele já sabe distinguir um produto bom de um produto ruim, né? Então, e como se diz, a parede fala, né? Se tu usar uma coisa ruim, é porque hoje assim, tem tinta primeira linha. Tem infinitas marcas aqui no Brasil, né? Acho que tem mais de 5.000 fábricas de tintas, né? Caramba! Mas assim, fiscalizadas pela Abrafat são menos, né? Então, tu tem que ter é feito um processo de controle de qualidade, de rendimento, durabilidade, acabamento, né? Tem todo uma fiscalização, não digo fiscalização, regulamentação por trás, né? Para ser uma tinta premium. E assim, os relatos de pintores é bem, né? Às vezes tu coloca lá, vende uma tinta porque o cliente quis, né? Não, a gente sempre, lá na loja, a gente sempre tenta auxiliar o cliente sabendo o que ele está comprando. Se ele está comprando uma tinta premium, ou uma tinta standard, ou econômica. Então, é sempre passado isso pro cliente, né? E, às vezes, o pessoal não quer gastar, né? Eu vou... Vou botar econômica. Vou botar, isso. E chega lá no pintor lá, cara, dá mais trabalho para ele, para tu recortar é pior, é uma tinta que respinga mais. Suja fácil. Então, ela tem assim, a gente diz, tinta é tudo igual, né? É que quem não entende, se for pegar o William aqui, vai dizer assim, Tu vai querer a mais barata. mais Vai querer a barata. mais barata. Não e todo mundo fala, a tinta é tudo igual, né? Então, e não, cara, tu chega na parede lá, o pintor se queixa, sabe? Então, se tu for lá comprar um material lá, ou ele pode te cobrar mais, né? Ou ele vai ficar resmungando, né? E realmente, né? Tempo é dinheiro, né? Tu tem que dar toda uma mão a mais. Exato, Né? exato, porque vai gerar trabalho, né? E até pelo consumo, me parece, né? Porque se tu passar mais uma vez a mão em cima, tu vai ter que ter mais tinta. E hoje, assim, né? Assim, tem uma infinidade de produtos, né? De marcas. Então, também, outra questão, às vezes tu pega mídia social, o Instagram, o pessoal faz muita postagem e é tudo lindo, maravilhoso, né? No cara lá né, pintando lá, é tudo muito fácil, né? O cara pintando funciona, mas aí tu vai lá na parede lá, tu vai impermeabilizar uma laje, tu tem que lavar, tu tem que raspar, tu tem que recolher a sujeira, esperar secar, consertar, é todo um processo para tu ir lá só passar, depois o cara botar filmando o rolinho lá e filmando, né? Então, hoje tem até a textura quando vão fazer, quando o pessoal vai fazer nas fábricas, faz aquele modelinho, um quadradinho ali, muito fácil ali tu fazer, aquele quadradinho ali, são 30 por 30, tu faz como tu quer, né? Tu pega uma parede, é diferente a coisa. Então daí vale do profissional, que tu vai se estender ali. Mas é que nem digo, as fábricas vão ali e fazem, mas agora eu quero ver eles fazer tipo uma parede inteira, com batendo sol, isso, como fosse a textura, né? Por isso que agora, voltando pra tinta, até a gente teve com o pessoal da predileta de locação e eles falaram também de especificar a tinta que estava usando na vistoria, né? Porque
por isso, né? Daqui a pouco o proprietário pintou com uma premium e aí a hora que o inquilino vai sair, ele vai botar uma econômica. Daí já muda ali, né? Sim, então, na verdade tem um perfil para cada tipo de tinta, né? Então, às vezes, tu for usar lá, o que a gente vende assim, uma tinta econômica, sabe? Onde é que a gente indica? Garagens de condomínio, sabe? Lugares que tu pode economizar, né? Então, tem lugares que tu pode economizar um valor, né? Mas assim, dentro da tua casa, externo, né? Tem que colocar uma coisa boa, uma para vender para o cliente um produto bom, de qualidade, tipo certificado, né? Como se diz, com procedência, porque hoje em dia né? Independente do que tu tá comprando, né? Não tô falando só de tintas, né? Tu tem que sempre comprar de alguém que eu vejo que tu confia, né? Então, eu faço isso na minha vida pessoal, né? E eu também faço isso com meus fornecedores. Eu compro de empresas que eu confio, né? Que eu posso vender para o meu cliente com uma segurança de ter uma assistência, né? De ter um respaldo, assim, uma ficha técnica do produto, de ter uma origem do produto, isso, né? Porque hoje o William, assim, ó, tem de tudo, cara. Hoje, lá na loja, lá, assim, o que passa de fábrica, assim, vender. Então, acaba... Só que, assim, tu nunca sabe o que vem, né? Tu nunca sabe o que tá dentro da lata, né? E o meu pintor... Quando eu vi, estão falando tinta em garagem também. Não, mas tem de tudo, né? Qualquer segmento, né? Por isso que eu falei. Sim. Tu tem que saber em quem tu vai confiar, né? Em quem tu vai confiar para botar dentro da tua casa. Também, né? Na questão da prestação do serviço. Tem até um comentário, né? Aqui, ó. Da Maria Gelmini. Uma tinta de qualidade e um bom pintor é tudo que a gente precisa. É isso aí, Maria. É minha madrinha essa. Minha madrinha, um abraço para ela. Bom, foi por aí o negócio. Então, tanto a tinta, você está falando agora, a tinta de primeiro, tu vai passar uma esponjinha, tem uma marca na parede, ela não vai te sair. Bota uma estandarte, uma segunda linha, pode ser das melhores marcas. Ela já vai sair uma camada dela, só passar uma esponjinha para tirar. E não te vale a pena, voltando naquele assunto lá do custo-benefício, não vale a pena. Isso aí. Beleza. Vamos falar um pouquinho sobre, só retomando o Thiago comentou de 35 anos, né? A questão de ver a procedência do fornecedor faz com que se mantenha uma loja por 35 anos, né? Sim. Porque senão, daqui a pouco trabalhar com uma marca que não entregue essa qualidade e talvez a loja não existisse mais. Sim, tem que... Um passinho de cada vez, né? E como sempre falam, né? Tu só concretiza a venda quando o cliente volta de novo comprar, né? Então, é esse caminho que a gente tem que dar sequência e já tem uma história, né? De 35 anos, né? E falando um pouquinho agora da recompra que tu comentou, se a gente for levar para esse lado, né? Vamos pensar lá, nosso ouvinte pintou a casa, comprou um apartamento, comprou um imóvel. Quando ele tem que rever sobre a pintura? Quanto seria, assim, uma vida útil da tinta? Não sei se isso tem uma regra, né? Mas uma área externa, uma área interna, existe algum prazo que tu acha que considera ser bom para uma repintura? Isso é uma boa pergunta, né? Então, obras e obras, né? Mas assim, se uma obra, vamos lá, Jô, tu também me corrige, né? Tu vai Estamos aqui, estamos aí batendo um papo. Pode puxar o microfone. Então, assim, a gente vê assim, obras que têm muito problema de fissuras, rachaduras, tá? Então, isso tu pode botar o melhor pintor e a melhor tinta, que dependendo da situação, o caso, a estrutura da casa, prédios, vai diminuir o tempo de tinta, tá? Porque tu calcula que um reboco, parede é grossa assim, a tinta tem um filmezinho bem mais fino. Sim. Né? Então, a durabilidade vai muito do substrato ali, da tua parede, da tua superfície que tu vai colocar, né? Certo. Mas vamos botar assim, em condições boas, né? Uma boa tinta, um bom pintor. A gente aconselha ali de 6 a 8 anos, né? Muito se falava antigamente, né, Jô? 10 anos, né? E antigamente, tudo que era antigamente durava mais, né? Hoje é tudo mais frágil. Não, e é verdade. Durava mesmo. Né? E durava mesmo, né? Então, mas hoje, assim, a gente aconselha ali em questão de 6 a 8 anos, avaliar, né? E cuidar, microfissuras, infiltrações. Sim, interno... Tudo diminui a vida tudo útil diminui, da tinta. né? Tudo diminui.
né? Se viu uma fissura, já corrige, não espera, né? Tem fissuras que corrige logo. Puxa ali. Tem fissuras, tem descascamentos, essas umidades, já corrige logo, porque o problema vai se agravar, né? Então, tanto do tempo de tinta que dura uma obra por fora, por exemplo, estamos falando por fora, né? Até que vale a cor que o arquiteto, o cliente vai escolher também, ela desbota mais fácil, né? Se botar uma cor muito forte, mas por 2, 3 anos até... Tem tinta que 2 anos que já tá toda... Que vai desbotando. Pode ser a melhor marca, ela vai, quanto mais forte vai... Sim, daí é por causa do tom da cor. Não, e uma coisa assim interessante, às vezes alguns fabricantes colocam lá na lata 10 anos de durabilidade. Uma vez eles colocavam 10 anos de garantia, porque a garantia é uma garantia, né? Mas eles mudaram o nomezinho e eles colocam durabilidade, que eles garantem o quê? A durabilidade do filme da tinta. Né? Tu for pegar lá um esmalte da Sherwin-Williams ou da... Eles colocam lá 10 anos, né, de durabilidade. E o filme da tinta, eles vão fazer o que? A avaliação do filme da tinta, não como ela foi aplicada. Certo. Tu entendeu? Sim, não, se ela foi aplicada numa condição boa, se o pintor, exato, se o pintor lixou, limpou, né? Então eles tem, sabe, a durabilidade dura 10, eu digo assim, 10 anos, ela tirando fora essa questão do desbotamento de cor, né? Mas tu indica, digamos, de 6 a 8 anos externo ou interno? Porque interno, teoricamente... Não, bem mais. Interno... Porque o externo tem chuva só... O bom seria a cada pouco pintar, né? Uma vez por ano. Porque dá um interno, um cheirinho bom, um cheirinho de limpeza, que nem o William falou, né? Dá uma renovada no ambiente. Cheiro de limpeza. Jo? A gente tem serviço, tive que tá lá pra escutar isso hoje. Tinta é cheiro de limpeza. Cheiro de limpeza, cheiro de limpeza. Aliás, todas as janelas quando é nova, tu entra num ambiente pintado, ele dá um... É que nem carro novo, né? Tem o cheirinho do carro novo, né? É que tem o cheiro da tinta a óleo, né? Que é aquela base de solvente que fede pra caramba, né? Mas a tinta acrílica, que é a base d'água, ela tem cheiro de novo. Ela tem um odorzinho bom, sabe? Logo aquela semaninha que tu pintou, na semaninha sequente, ela dá um aroma agradável aí no ambiente. Eu quero ver o Thiago dá 5 anos de garantia dos verniz que ele vende lá, do Setol, pro pessoal. Tá 5 anos de durabilidade, 6 anos, né? Mas o verniz, que é uma coisa... É bem caro, é uma opção do cliente para ter natural a casa. Mas casas de madeira, né? Casa de madeira, Tem que optar por ter de verniz. É uma opção de cada um, né? Cara, o verniz não te dura, pode ser o melhor. 2 anos tem que repassar, no máximo. Tem que fazer o repasse, é uma coisa... eu até faço para os clientes, é aquele repasse... de manutenção a 1 ou 2 anos, sabe? O melhor verniz, o melhor produto. Para eles querem manter, porque o verniz que tu deixou, tu estraga e tu não recupera mais da madeira. Mas isso também é bem interessante o que o Jô falou, porque tem algumas marcas que aí tem o verniz para uso externo, né? Tem várias marcas que tem o verniz de alta durabilidade, que vai ali a 6 anos, né? A durabilidade, mas é que nem o Jô falou, né? Num deck de piscina aí, né, que pega sol, cai cloro, a madeira ela acaba trabalhando, rachando, por mais que a madeira esteja seca, foi aplicado de forma correta, processo certo, é uma superfície que assim, aqui na nossa região acaba, né, dando uma manutenção mais rápida, né? Falta cada vez mais... a temperatura está cada vez mais alta, então tu não consegue mais manter também o verniz durar muito, entendeu? Ele disse base, acaba estragando a madeira muito rápido. Então esse tipo de material tem que fazer manutenção a cada pouco. E é isso aí. E nesse tipo de cliente, daqui a pouco tu já pode, meio que fechar um pacote, digamos, né? Eu tenho esse... Anual, eu tenho que daí todo ano tu vai lá, daí já sabe, né? Que varia de cada um, né? Tem uns que são mais... gostam da casa bem, sempre organizadinha. Então, esses aí, cada ano ou cada 2 anos, eu já vou fazer uma geral para manter, daí não custa muita manutenção. Porque quando deixar estragar tudo, não volta a recuperar totalmente como que estava. E vai custar bem mais caro. Sim, até porque vai estragar a madeira, no caso. Estragar a madeira, ela impregna dentro e dificilmente recuperar. Comentário do Jeter.
Fiz a pintura do meu apartamento há 8 anos com tinta 10 anos e fiz selador de fundo. Parece que foi pintado há pouco. Olha ali, ó. Mas já tá na hora de pintar, né, Gertrude? Troca a cor, já tá há muito tempo aí. A questão da cor interna é muito mais de gosto, né? E enjoar das cores que estão do que um problema de tinta ou de pintura, né? Sim. De uso, né? Falando um pouquinho da questão do clima na nossa região, né? Como é e como cuidar da questão de mofo, de infiltração, dessa questão? Mas antes de nós irmos para isso, vamos para os nossos apoiadores e nós retornamos com essas respostas. Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar seu imóvel? Entre em contato pelo fone 54-996-37-9095. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é uma loja de móveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu novo imóvel, procure a Estilo Nobre Italínia, em Garibaldi, na Avenida Independência 352 Centro. Fone 54-3462-3674 e Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos, 1331 Centro. Total Cred, sua especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo fone 54-999-61-6147. Total Cred, localizado na Galeria Milani. Stone Mármores e Granitos, especializados em acabamentos alto padrão. Chame pelo fone WhatsApp 54-999-96-7018. Programa Construção em Alta. Todas as terças-feiras, às 19 horas, aqui na Conexão FM. Bem-vindos de volta. Vamos reforçar então o nosso agradecimento e apoio a Estilo Nobre Italínia, Móveis, Total Cred Caixa, Predileta Imóveis e Stone Mármores e Granitos. E também convidar todos para o primeiro Open House da Predileta, que é um evento que está sendo feito em uma residência no bairro Peter Longo, no dia 30/9, agora sábado, das 9 às 17 horas. A ideia é receber visitantes para conhecer e aproveitar um dia em uma residência como se fosse uma experiência de uso. Então, retornando às nossas perguntas e o nosso bate-papo, falando um pouquinho então sobre a questão de impermeabilização, rachaduras, umidade que a nossa região tem, né? Então, para quem está com umidade ou está com mofo na casa, o que tem que ser feito? Passa lá na Furlaneto Tintas. Não, então... sim, a nossa região ela tem uma característica que o verão é muito quente e o inverno é frio e úmido. Né? Então, às vezes tu pega mais relatos de técnicos das próprias fábricas, né? Aqui a gente tem essa característica do nosso clima que ele varia muito, né? Em outras regiões do país ele se mantém só quente, né? Ou frio. Esse choque térmico até que nem para nós, né? A gente tá sempre meio gripado, né? Sim. É que nós é muito extremos, me parece. É muito extremo, exato. Às vezes num dia pega as 4 estações do ano, então... É muito ruim, É. né? Mas sobre a pintura, então, acaba ocasionando mais mofo. Externamente, o sol no verão acaba rachando mais, porque o sol aquece, resseca a parede, o reboco, e acaba criando mais microfissuras, né? Então, tem microfissuras que acaba não avançando a umidade para dentro da tua casa, né? E tem rachaduras que, sim, acaba chegando entrar água dentro da residência. Aí se tem um móvel encostado, um papel de parede, acaba danificando, mofando, né, suando. Mas então, a gente tem, para todas essas questões, a gente tem produtos para poder solucionar, né? E também a gente tem tinta antimofo que funciona muito bem, né? Mas a gente sempre, até antes aqui, Giovana estava me questionando aqui, né? Então, o mofo ele vem do ambiente, né? Então, tu tem que tentar preservar tentar deixar ele menos úmido, porque a umidade está no ar, né? Uhum. O mofo é uma situação e a infiltração é outra situação, né? Às vezes tu pode ter o mofo dentro, pelo lado da parede de dentro, né? Certo. E
a infiltração, ela vem daquela parede externa, né? Mas como é que tu identifica, por exemplo, o mofo o meu aqui é interno ou é externo? Porque daí naquela... Acabando com tudo. Esfarela o reboco e acaba tirando Isso a tinta. por fora, tu diz. Por Vamos pensar fora. lá, Mas vai vindo até chegar eu dentro. sou leigo lá, eu tô em casa, tô aqui ouvindo a rádio, eu quero saber se... Vou Mais começar a olhar, pertinho vou que é um começar a olhar. assunto polêmico. Vou começar a olhar minhas paredes agora. Eu olho para um lado lá, sei lá, para um teto e ele começou a ficar escuro, né? Tá. Eu olhando de dentro, ele só vai ficar com mofo. Ou ele chega a descascar, que nem tu comentou. Não, o mofo, ele só vai vir por... Se é o mofo que vem do ambiente, ele só vai vir por cima da tinta, né? Então, tu vai lá passar Tá. uma água E aí? sanitária, um cloro, uma quiboa, ele vai limpar esse mofo, Tá. né? E aí, para ele não gerar mais, Se tu usar uma tinta de primeira linha, só puxa mais o microfone. né, depois uma tu tinta vai. de primeira linha, aí a gente tem tintas Com- que combatem o mofo. Diminui a chance. Exato, então ela Aí limpa e pinta. limpa bem e pinta. Então, Tem que lixar? Tem. Sempre. sempre lixar. Sempre tem que lixar. Então, ela vai diminuir o mofo e se ocasionar de ter mais mofo, vai ser mais prático para te limpar, né? Então, entendi. sempre vai ser Fica melhor. mais fácil. Sim, porque nesse caso o mofo ele tá do teu ambiente úmido. Então, se tu passar uma tinta anti-mofo, se tu manter teu ambiente úmido, Vai continuar, pode Vai voltar. continuar. Porque o mofo, ele vai assim, né? Tu vai ter uma cortina... É uma ele praga, vai, né? Ele vai mofar. Né? Até a Giovana sabe do apartamento ali, do banheiro, não tinha nada, porque tinha azulejo nas paredes de dentro, né, e por fora do prédio. Tiveram que fazer pintura por fora para resolver o problema por fora, porque uma fissura de nada leva a umidade para pro rebaixo do gesso em cima e acaba mofando o gesso, né? No teu próprio apartamento é assim, foi um exemplo, né? E as fissuras externas é muito engraçado porque até as arquitetas, engenheiros, duvidam. Até um exemplo faz uns meses atrás, a fissura da grossura de uma unha, sabe? Sim, bem... Dá um problema para dentro dos apartamentos, é incrível. Assim, acaba com papel de parede, e nós tivemos que fazer toda a preparação do prédio externo, né? Porque era a fissura que qualquer um diz, não, isso aí... no olho, o cara já vê que é ali o problema, entendeu? Que nem ali no apartamento que a gente tava fazendo, né? A gente diz, claro, o gesso ele tava bem mofado, mas a antiga proprietária continuava pintando. E aí ela achava que era tipo de umidade, mas ela continuava lixando e pintando, lixando e pintando. Esse é um... Desculpa, né? Mas esse, assim, é um problema clássico que o pessoal tá com o gesso mofado, que acontece bastante isso, tá? Na nossa região. Por quê? Tu identifica mais? Porque geralmente o gesso é branquinho. Sim, né? fácil de perceber. De identificar a sujeira, né? E o que o pessoal faz? Ele não faz uma higienização boa, uma limpeza boa, o pintor, e tu pinta por cima, tá? Então, vamos lá. A tinta, ela não mata o mofo. O mofo é uma alga, é um fungo, né? Sim. E ele vai cada vez se manifestar mais, ele vai cada vez crescer, né? Então, se tu pintar por cima, tu só tá tapando o teu problema, que ele vai ficar pior. E aí tu pinta, e em muitos casos, aí o que o pintor tem que fazer? Aí sim, ele tem que raspar, ir até o mofo, lavar, limpar bem e começar tudo do zero. Preparar. Mas que nem ali a gente identificou que daí era problema externo. Mas, tipo, enquanto isso, teve que tirar o gesso e tirar todos os azulejos para ver que o problema era no prédio, né? Isso. Aí eu falo assim, né, William, a infiltração, né? A primeira pergunta aí, quando tu identifica se é uma infiltração ou um mofo. A parede externa do prédio, né? E tu tem as paredes de meio do apartamento, né? Então, aqui geralmente pode ter uma fissura. Então, vem tudo de ruim, né? Umidade, mofo, e acaba dando aquele bolor. E o mofo do ambiente, às vezes, se não é um ambiente bem ventilado, que não tem talvez uma climatização, né? Porque às vezes tem que deixar circular o ar, né? Cuidar quando naqueles dias que a umidade do ar tá alta, né? Fechar a janela, né? Deixar ali o ar mais seco. Né? E quando der, abrir para poder ventilar, né? E para nós de mão de obra tem muita procura desse trabalho, sabe? É arrumar essa infiltração para depois arruma externo para depois consertar interno. É muito procurado. Eu até tô com uns para resolver, sabe, que
Tipo, o problema é difícil que o pessoal quer que me procura para resolver. Sim, porque não que tá acaba resolvendo, daqui a acaba pouco quando tá pintando gesso todo ano e não tá Isso. adiantando nada. Eu tenho um exemplo, uma construtora que eu até fiz há pouco tempo um prédio, faz um ano, e nas pastilhas a rachadura, sabe? E o cara me consultou, fui lá, deu meu laudo, que eu não sou engenheiro, tudo, mas meu entender de obra de toda a vida, né? Aham. Então, é fissurinhas na rejunta e tá dando um problemão nos apartamentos, que tu não faz, e acaba com papel de parede, ainda mais papel de parede, ele puxa umidade, sabe? Então, a primeira Sim, coisa o que papel, vai ali. né? Então, Ó, nós temos mais um comentário da Ivani Comim. Pintei meu forro de gesso com essa tinta anti-mofo faz 2 anos e não mofou mais. Olha ali, ó. Então, Não, ela foi assim, ela ajuda e ela resolve o ajuda, problema. sabe? Então, com certeza tu vai ter um ganho absoluto. tem produto né? bom para isso. E é um produto bom, por exemplo, esse produto que a gente compra aí, ele tem toda uma certificação por trás, ele pode ser usado em ambiente hospitalar, em bloco cirúrgico, né? Então ele não é, e assim ele não é caro, né? Eu vejo que ele não é, ele ajuda Sim, ele muito, compensa pelo benefício. ele né? ajuda muito, sabe? Mas assim a gente nunca assim, tu nunca mais vai ter. Né? Sim, Porque sim, o mofo pode vem ser do que ambiente, pode aconteça. ser que mofe a tua cortina, o teu móvel, o atrás do móvel, Sim, né? lugares que daqui a pouco tu nem né? enxerga, né? Então, assim, até para quem tem muita umidade, porque às vezes é difícil de também, eu falando aqui, né, controlar o ar, né? Tu não tem nenhum aparelho científico para lá medir se tá úmido, né? Mas existe aparelhos assim que é desumidificador, né? Ele puxa o ar e ele filtra a umidade, né? Então, assim, já vi em casos tem aparelhinhos que tem um reservatório de 1,5 litro, 3, 5 litros. Já vi casos, assim, de um dia num ambiente ficar de 3 litros. Né? Então, tinha 3 litros, tu pensa ali uma garrafa de 3 litros, né? Sim. No teu apartamento, né? Então, é Pra algum umidade. lugar ela vai, né? Para algum lugar ela vai, Claro, né? claro. E assim, não é difícil de identificar, tá? Quando tá bem úmido. Porque tu vai pegar assim no vidro da tua... pelo lado de dentro, né? Ou no azulejo da cozinha. Tu vê que tá escorrendo água, é porque tá úmido. Porque é a umidade do ar. E essa umidade que tá no ar e que tá ali no azulejo escorrendo, ela também tá na parede. Só que a parede, ela absorve. Sim. E no vidro, que ele é vidro uma não superfície absorve. lisa, ou no azulejo, ele não absorve, então ele acaba escorrendo. Então, nesses dias aí tem que ter um cuidado maior. Mas tem produto bem bom para... Hoje tem até massas diferentes, porque seguram bastante a umidade, sabe? Tem produtos novos que são bem bons hoje para tu aplicar, tanto externo como interno. Que antigamente tinha menos opção, hoje já tu tem coisas boas para aplicar. Até uma massa que dura mais, sabe? Que ela aguenta até água, né? Que antigamente uma escorrida, qualquer umidade já estourava. Isso aí. Entendi. E na parte interna, né? A gente falou bastante da parte interna. E na parte externa, né? Se tá num prédio lá e tem uma rachadura ou tem uma infiltração, tem que pintar todo o prédio? Como corrigir isso? Então, tudo tem que avaliar, né, William? Tá, mas vamos pensar nessa situação de um dedo. de uma unha aí, né? Tu vai ter que fazer Existe alguma coisa que dá pra passar pontual? Ou já tem que fazer toda uma ação geral num prédio? Eu digo por assim, exemplo? né, Jô? Né, vai marcar tudo. Então, depende o reparo que tu for fazer, a massa que tu for fazer, ele vai ficar ali, como se diz, eu sempre falo, uma cicatriz no teu prédio. É a mesma coisa que tu, sei lá, cair de bicicleta e cortar. Sim. Dependendo do corte do teu braço, Vai ficar uma ferida, uma cicatriz maior ou menor. Aham. Né? Então, vai lá, por mais bom que seja o pintor, né, Jô? Tu vai lá, às vezes tu também não consegue, né? E aí às vezes o pessoal Até porque tem o tom que já cai, já não é mais o mesmo, já aí desbotou, já tem... tu tenta assim fazer um ajuste de cor para ficar bem semelhante, também dá para fazer isso. Que aí tu passa, a gente tava né? falando antes, tu passa o quê? Que foi passado lá no... A gente passou lá no prédio, acho que foi uma manta líquida para impermeabilizar, né? Foi Que aí tu tem que consertar e Isso. impermeabilizar de novo. Pegar esse caso aí, né? Eu tinha umas fissuras, foi o Jô que fez, né? Então, tinha umas fissuras, corrige as fissuras e aí a gente passa mais um produto para dar mais uma sustentação e mais a tinta, né? É que tu não tem como fazer os aremates, tu não consegue fazer ele, ainda mais num prédio, né? Vai ficar tudo marcado. O pessoal não deixa, a maioria não deixa
deixa esses aremates. Se faz, então faz geral, né? Ele segura um pouco mais. Quando faz tudo, né? Porque marca tudo. Então Sim. fica muito feio. Estética, né? O que me parece, né, também, aí voltando, não sei da questão dos prazos, do tempo, né? Mas quando um prédio novo que ele é entregue não chega a 5 anos a questão de uma repintura, né? Um pouco porque tem normalmente algumas infiltrações, o que é bem normal, ao menos ao meu ver. E também pela questão de... Me parece que desbota mais rápido. É isso ou... É a tinta. Ou é porque o tijolo novo puxa mais? Não sei se tem alguma coisa a ver isso. Muitos problemas de difícil, o pessoal segura demais para fazer a manutenção, sabe? Tipo, tem seu prazo aí, tu tem que fazer. Depois começa o problema para dentro, porque tem o tempo dela. Então não adianta deixar... A maioria dos prédios o pessoal deixa demais para fazer a manutenção. Então, 5, 6 anos já tem que projetar para fazer toda uma modernização. Sim, e manutenção não é só pegar e passar tinta, né? Não, tem porque tudo, tu né? olha muitos prédios, a gente vai mudar a pintura e aí tu só pinta. Mas aí continua com as rachaduras, aí não resolveu nada. Eu acho que eu também entendi a pergunta. Na verdade, tu pintou ou um prédio ou uma casa. Uma casa nova, uma né? cor escura, né? Que também acontece bastante. E aí acaba tendo aquelas manchas esbranquiçadas em certos pontos, né? E aí o pessoal diz, desbotou a tinta. Na verdade, a tinta ela vai desbotar, sim, mas ela de uma forma geral. Ela vai desbotar ela toda, como um pneu de um carro. Tá? Ele Aham. vai se desgastando da mesma forma, né? Então, a tinta é mais ou menos a mesma coisa. Agora, onde tu tem uma fissura, que entra umidade, essa umidade ela entra e ela acaba migrando aquela eflorescência branca, que é às vezes a impureza do reboco, né? Que ela puxa para fora e fica aquelas manchas brancas e parece que é o desbotado, né? E aí tu vai ver, é só um ponto desbotado lá. Claro, tu olha de longe, tu diz, isso aí é a tinta. Mas se tu for lá olhar de perto, vai ter alguma entradinha de umidade, um rachinho, uma fissura. Porque se a gente for olhar, tem vários apartamentos que tem várias dessas manchas, né? Isso. E quando faz só manutenção e não pinta, é pior ainda, né? Porque só fica Parece uma fita. só né? fita, tipo, Isso. fica Aí- só uma faixa nas Aí rachaduras, né? tem várias formas de consertar, né? Às vezes a gente coloca manta líquida e telinha, às vezes a gente só coloca um selatrinca, às vezes coloca um PU. Na verdade, profissional tem uma forma de atuar. Sim, eu acredito que também cada problema tem que ser avaliado pontual, Cada porque cada problema solução tem é que- para um problema diferente. Exatamente, né? Então, e a gente tá aí para isso, né? Às vezes a gente vai e estuda também. Eu também gosto muito de ouvir o que o pintor tem para fazer, porque vai ser ele que vai executar, né? Sim, ele sim, tem sim. que estar de acordo, né? Sim, Então, muitas vezes eu... Combinar, senão... isso. Então, Não dá certo. tu tem que sempre avaliar a opinião também do pintor. Eu já usei isso, dá certo, né? Então, é muito de caso a caso, né? E às vezes tem, que nem eu falei, né? Às vezes tem concertos aí que tu faz pontual, passa, né? E tem concertos que tu vai ficar uma ferida, tu tem que pintar, ou pelo menos todo aquele volume da parede, né? A parede inteira para poder ficar bonitinho, né? E depois Porque- depende da quantidade de reparo que tem que ser feito também, né? Ah, Daqui a pouco a parede toda tem que... Tem umas fotos aí que tu se assusta, né? De tanta telinha e fita que às vezes tu pega, tu enfrenta, né? Que aí tu diz, pô, desbotou, mas também tava... Tu começa a botar um lava-jato lá na parede e começa a descascar tudo, desplacar, né? Porque às vezes tu, né, Jô? Tu tá lá, até acho que pra vocês também, né? Tu vai fazer um orçamento, né? Eu vejo muito isso pra parte do pintor. Tu olha assim, a parede ela não tá ruim. Mas quando tu vai botar a mão... Pra fazer. uma caixinha de surpresa. É uma caixinha de surpresa. Nossa, tu tá bonita ali, mas ela... Tu tem que... Da parte da obra ali, do braçal, tu tem que chegar ao ponto firme dela, né? Achar a parede firme. Depois, ali, tu raspar até onde tem que chegar no firme, né? Ou... Tem vários casos que raspa tudo. Ele faz tudo. E estando bonitinho ali, tá só se soltando, aos poucos ele tá se soltando tudo, sabe? Só uma colocação. Eu acho que a tua pergunta que tu fez antes ali, fez o prédio novo, o cimento ele trabalha. Tu pintou, a tinta também não vai trabalhar, não vai acontecer alguma coisa nesse trabalho, concreto. Por ser primeira pintura. Isso, então tem vários tipos de tinta. Então,
o pessoal, talvez o construtor tenta economizar às vezes, né? Tem construtor que economiza e bota um material mais de segunda linha. Geralmente, externamente, tem que trabalhar com um emborrachado, né? E ela vai trabalhar junto. Já trabalha o pintor dando as mãos necessárias que manda a fábrica, entendeu? E ela vai trabalhar junto. Se é fissuras minúsculas, aí não vai aparecer. Só que é estrutural, com o tempo ela não vai segurar. Daí tem que fazer um trabalho específico em cima disso aí. Mas mesmo sem abrir a infiltração, vamos pensar assim, pintei hoje, né? Uma casa zerada. Sim. Primeira pintura. A vida útil, ela continua 5, 6 anos a 8 anos ou não? Da tinta? É. Se tu me garante que ela não racha, dura até mais. Né? E isso me parece que acontece às vezes, tá? De pegar um prédio novo, uma casa nova e parece que ela desbota mais rápido. Como se o cimento ali... É que assim... Como se o tijolo puxasse, sabe? Como se o concreto... Na verdade, assim, toda obra, a primeira pintura, ela dura menos. Porque a obra, ela acaba sofrendo mais, eu digo, nos primeiros anos aí, porque racha o terreno, né? Mas então, ela tá ainda se adaptando. Mais ou menos isso, né? A gente, que nem o João falou, a gente eu não sou engenheiro, mas assim, a gente percebe pelo dia a dia. Pelo dia a dia, né? Porque acaba rachando muito mais, assim, nos primeiros anos. Depois ela fica mais estável, tu conserta aí o que precisa ser consertado e tu vai ver que a segunda pintura vai ser muito mais duradoura, né? Certo. Mas é isso que tu falou, é por aí, né? A gente percebe, e assim, né, William? A gente trabalha lá com várias marcas, né? Então, não é uma marca só. Sim, acontece não é com uma, acontece com outra, né? Não é né, Jô? Não é cada caso, né? Tem cada caso. E que nem o Jô falou, cada caso é um caso. Às vezes tem fissurinhas aí que só tu passando a tinta emborrachada já vai resolver. Vai ter casos que tu tem que trabalhar. E assim, para uma casa é muito importante isso, né? Porque pra gente também dar vender uma tinta boa, fez um serviço bom, ela vai durar, né? Então... é um conjunto dos dois, né, para conseguir chegar para poder e uma satisfação boa no final. Isso, então se faz todos esses tratamentos de fissuras, das demãos necessárias, tu vai ter uma pintura boa, né? Nós temos mais comentários, ó. Do Diogo Setolin, boa noite, pessoal, bom programa a todos. E do Carlos Antônio Mânica, boa noite. Boas dicas, especialmente para pintores amadores. Quando na questão de casas de madeira, se trabalha praticamente só verniz, se trabalha com outros tipos de material? Não, aí tu tem tinta para esmalte, ela serve para madeira e metal. Né? E a tinta acrílica, né? É aquela latex que o pessoal fala, ou PVA, ou plástica, é mais voltada para tinta para reboco, tijolo, concreto, telha, fibrocimento, né? E aí, no teu caso aí, tu usa aquela antiga tinta óleo, né? Tinta óleo, tinta esmalte. Tem ainda tinta óleo, né? Mas hoje a maioria, os fabricantes fazem tinta esmalte, que na verdade é uma tinta à base de solvente, né? Que ela tem uma secagem mais demorada, né? Pior para o pintor, né? Porque ela é mais grudenta, não mais dá aquele cheirinho bom? Não dá aquele cheirinho bom, dá aquele cheirinho... Demora demais a secar. Né? Demora bastante para secar, agora principalmente no inverno, né? Aqui a serra é muito úmida. A serra nossa, eu trabalho em outras regiões, então aqui nós temos um problema da umidade, é extremamente complicado. Então a serra é úmida demais para pintura nessa época. Então ainda o pessoal pinta bastante nessa época, mas é complicado essa época. Não seca? Pintura. Nossa, a umidade é muito úmida nessa serra, então... eu peguei uma obra que tinha umas abas de PVC e alguns me falaram que dava para pintar e outros não. Não, né? Tem como pintar PVC ou tem como pintar PVC? Também é uma boa pergunta. Eu disse, a gente trocou... Então, o PVC, assim, nas linhas imobiliárias, tu não vai encontrar nenhuma marca que consiga ter uma resposta, uma garantia que é para isso, tá? Nenhuma tinta é para PVC. Tu vai encontrar numa linha automotiva produtos que são para plástico, fibra, né? Tu vai encontrar... Porque escorre, imagino eu, que tu vai passar no... então vamos lá. Eu já tive muitos relatos de
pintores que pintaram, tá? E não tiveram problema. Mas assim, conta em risco do pintor ou conta em risco do cliente. Sim. Né? Um exemplo assim bem básico que muita gente tem. Geralmente o pessoal tem lá o cano da calha que ele é de PVC, Certo. né? Na casa. E seguidamente não, sempre o pessoal pinta, né? E tu pode ver por ali que é difícil de descascar, né? Tu usa um produto bom, o pintor lixa bem, né? Até aqueles pilares de concretos que o pessoal faz, que eles fazem com tubo de PVC. Isso, bota o tubo como- e colocam o concreto, coisa. né? Com- E depois pinta com tudo. tinta acrílica, que é a base d'água também. Lá na casa do meu pai é assim, né? Nunca foi funciona. passado fundo especial, nada, né? Mas assim, perante o fabricante, né? E nós também como auxiliamos na venda, especificamente na linha imobiliária não tem nenhum produto para assim que é indicado para pintura em PVC, né? Mas o pessoal pinta e assim... Tem casos que dá bom e... Não, é difícil assim o pessoal não vem reclamar porque já comprou Sabendo... sabendo nem que fica podia. sabendo. Mas assim, né, Jô, tu pode ver assim nos canos, né, da É calha que pintado. vem, Sim. que é pintado, Consegue tu fazer... vai ver que fluir. é Lixa bem, né? lixa bem. Lixa bem, ela gruda mais. E numa aba, tá? Numa aba, agora também voltando, complementando a pergunta, a aba ela não pega sol, não pega chuva. Sim, Então, sim. assim, se o cara fizer A uma tendência é limpeza, manter, segurar, né, é segurar. Mas, assim, conta o risco do cliente. A gente tem mais uma pergunta do Jeter. Existe tinta específica devido ao clima seco e úmido de cada região? Ou existe uma tinta para clima seco e uma para úmido ou não? Ô, Jeter, você tá fazendo pergunta difícil. Na verdade, todas as tintas, elas têm uma... O testes que eles fazem é sempre medindo 25 graus, tá? Então, quando tu for lá olhar numa embalagem, tempo de secagem, intervalo de demãos, cura total, secagem ao toque, é tudo voltado para 25 graus, tá? Então, assim, não existe uma tinta que é específica assim, tá meio que a parede molhada, vou pintar, né? Não tem, né? Em algumas linhas, assim, de alta performance profissional, existe produtos, tá? Por exemplo, para pintar uma plataforma marítima, eles têm que usar algum Sim, uma tinta com produto. algumas especificações. Isso, né? Então, mas aí é fora da curva, o preço, né? E não é usual, eu acho, no É, dia a dia. Não, aqui, eu né? conseguiria comprar. Eu tenho aquela linha Sumaré lá, né? Ela atende, tem várias certificações, mas aí é muito específico cada caso e cada caso. Sim. Né? Mas vamos lá, numa forma geral, pintura de casas, né? Não tem. Até tem É que uma. aí tu vai pegar aí tu bota uma antimofo. Isso. Aí, na verdade, tem, por exemplo, uma tinta que se chama lá litoral, né? Que aí o pessoal fala que ela serve para o litoral. Na verdade, ela é uma tinta que eles colocaram litoral porque o litoral ele tem mais a questão da maresia, né? Que é o sal ali que faz a tinta... o sal que vem da corrente marítima, ele acaba caindo na parede e o sal acaba com o sol queimando mais fácil a tinta. Como se for amassar uma Certo. carne, né? O sal potencializa O calor. o calor. Calor. Isso. Então ela foi desenvolvida, né, com essa, né, para Essa durar mais, especificação. né, para poder aguentar mais a questão do desbotar, e ela também tinha a parte de fungicida, né? Mas é uma tinta que tu pode usar. Aí tem outras que é Mas campo não e que praia. necessariamente ela tenha que ser Só no com essa litoral. atuação. Isso, não. Serve de E agora, antes que a gente termine, a gente já tá no final, quase. Eu vi que tem alguns pintores, enfim, que estão trabalhando bastante com textura. Pintando, imitando um marmorizado, pintando, imitando, sabe? Existe uma tinta para isso? Ou o pintor tem que ir lá e passar o branco, aí fazer o desenhinho? Existe... Hoje, assim, tá bem legal essa parte de efeitos decorativos, né? As empresas, elas se aperfeiçoaram e lançaram vários produtos, né? Cimento queimado, efeitos perolizados, né? Então, tem bastante opções, né? Para o cliente. E também tem, dentro dessas opções, existe uma massa que é para efeito marmorizado.
Mas é toda uma técnica específica, né? Não é feita com o pincelzinho, né? Às vezes tem o pessoal... Não, tem até... Nessa técnica, tem uma técnica dentro que tu usa o pincelzinho para fazer o efeito, mas é tudo com massa, tem processo de lixação, processo de polimento, é um processo assim. Tem o pessoal que consegue fazer um efeito mármore bem realista. E tem uns que... né? É bem difícil, tá? É bem... Onde que eu tenho escritório, pelo amor de Deus? Não, a gente já fez assim 2 treinamentos com pintores para fazer marmorização, né? Então é uma técnica que o pintor ele tem que ir se aperfeiçoando, né? Tu consegue... O próprio cimento queimado, né? Tem que, tipo... Não, na verdade, qualquer pintura tu tem que ter um aperfeiçoamento, né? Mas assim, a gente fez até, não faz muito tempo, um treinamento com um influencer aí, que ele veio de São Paulo. A gente fez todo um treinamento ali na loja e tal, né? Prático, técnico e prático, mas é bem complicado, né? Tem que fazer, o profissional ali tem que fazer várias vezes, né? Sim, porque eu vi que na pegar Construção tinha algumas empresas mostrando e tal. É que é muito novidade ainda, né? Me parece que é algo novo que está chegando. Então, se vai continuar ou não, se tu vai for ver as igrejas antigas, as igrejas grandes, elas muitas tu olha, tu diz que é mármore, mas não é mármore. Sim. E tá há muitos anos lá, né? Eles faziam com estuque, era outro processo do que eu tô falando agora, que eu nem conheço a técnica, né? Mas tu vai pegar essas igrejas aí de grande porte, tem muita coisa que é mármore. Mas te digo que a maior parte é pintura. É pintura. Né? Um artista que se pintou E tem o efeito mármore que o pessoal faz com tinta mais clara, mais escura, com pincel. Mas assim, não é um mármore realista, né? Eu digo, tu tem marmorização que tu vai fazer com tinta. Mas aí por exemplo, esse mais realista, aí é uma tinta específica. E ele vai lixando, ele vai ter que ir misturando várias tintas, várias massas para... Assim, basicamente, então, vamos lá, só para explicar o processo. São passado várias mãos de massa, ela tem que ficar lisinha. Tu tem que ir depois lixando para ela ficar mais lisa ainda. E aí tu pega a própria massa e tu vai fazendo a cor na massa, tá? E aí tu vai fazendo os desenhos, tá? E depois tu vai lixando até ele uniformizar e depois tu faz um polimento. Então tu passa ali tu começa ali com uma lixa 150, vai para 220, 320, 400, aí depois tu vai começar a fazer o polimento 800, aí vai para 1000, 1200. Então é um processo. Não parece assim falando, é simples, passa a massa, não. E tu tem todo o cuidado quando tu vai fazer o desenho lá, não sujar a parte que seria a base, né? É bem... Se tu olhar ali na internet, tem uns videozinhos, né, que o pessoal faz, né? Mas é bem legal, assim, é bem bacana, né? Sim. Beleza. Outra coisa, nós falamos aí de uma casa você ficar pintada por 8 anos, né? O cara que não sabe que cor pintar, ou que combinação fazer, como é que ele faz? Tem que buscar uma arquiteta boa, né? Uma que dá uma boa ideia. Então, quando vai na loja, também o próprio Thiago vai dar umas ideias. O pintor também vai te colocar alguma coisa. Se tu não tem ideia nenhuma, vai te dar uma opinião dele. Então, tu ajuda, mas a ideia... quem que vai definir é o cliente, né? Então, sempre o cara não vai... Tem que ser assertivo, né? Ficar 5, 6 anos... O gosto é dele, né? Thiago, mas vocês fazem ainda aquela simulação, né? Sim, tu já fez então pra alguns clientes? Que nem o Jô falou, né? Ele explicou direitinho, é um conjunto, né? Às vezes o pintor também tem boas ideias, que ele já vê, sabe o que fica legal e fica bonito. E também a gente tem um programinha que simula, né? Que cor, tá? Então dá pra fazer, fica bem legal, é bem bom também. Já dá uma ideia pro cliente saber para que lado ele vai, né? E fazer teste, né? E fazer sempre o testezinho, né? Mas a gente vai se ajudando, né? Sempre, né? O cliente tem um gosto e assim a gente vai adaptando. Então, pessoal, estamos chegando ao final então de mais um Construção em Alta. E antes do nosso encerramento, vamos para os nossos apoiadores.
Apoiadores culturais do programa Construção em Alta. Predileta Imóveis, localizada na Avenida Independência, em frente à Regla. Você quer comprar, vender ou alugar seu imóvel? Entre em contato pelo fone 54 996 37 90 95. Estilo Nobre Italínia. A Estilo Nobre Italínia é uma loja de móveis planejados exclusiva. Você que deseja reformar os ambientes de sua casa ou mobiliar seu novo imóvel, procure a Estilo Nobre Italínia em Garibaldi, na Avenida Independência 352 Centro. Fone 54 34 62 36 74 e Farroupilha, na Rua Júlio de Castilhos 1331 Centro. Total Cred, sua especialista em crédito, financiamentos habitacionais, consórcios, créditos consignados e muito mais. Ficou interessado? Entre em contato e faça sua simulação pelo fone 54 999 61 61 47. Total Cred, localizado na Galeria Milani. Stone Mármores e Granitos, especializados em acabamentos alto padrão. Chame pelo fone WhatsApp 54 999 96 70 18. Programa Construção em Alta. Todas as terças-feiras, às 19 horas, aqui na Conexão FM. Bem-vindos de volta. Quem quiser encontrar o Jô, quem tiver com alguma dificuldade ou algum problema de infiltração, ou precisando pintar a casa, pintar o apartamento, como é que entra em contato com o Jô? Bom, pode ser por telefone, ou vai no Thiago Fulaneto, já vai ter meu contato, pela própria Giovana, a gente tem um... Qual é o teu telefone, Jô? É 51 área 99 90 58 54. E mais um 9 na frente, na verdade, né? Uhum. É isso aí, meu contato. Se precisar de algum Instagram. serviço prestado, Instagram, Michele Pinturas. Tá meio desatualizado, mas... Mas tá lá, né? Tá lá, Tá lá, essa é a Isso ideia. aí. Então quem precisar de um pintor, está com o Jô aí, precisando de alguma informação, ele está à disposição. Tiago, onde encontramos a Furlaneto Tintas? Então, Travessa Raul Cisilotto, 90, Centro Garibaldi. O telefone é 3462-2642. Ou sigam nas nossas redes sociais aí, Furlaneto Tintas. Pessoal, eu quero agradecer então aos nossos convidados de hoje, o Tiago e o Jô, por aceitarem o convite e me falar um pouquinho do dia a dia e sobre o que está acontecendo e como resolver alguns probleminhas em casa. Lembrando que se quiserem acompanhar tudo o que passou por aqui, podem nos seguir nas redes sociais, @Construção em Alta, ou pelo @William Pilati e também Giovana Fachinelli. E estamos no Spotify e YouTube. Eu quero agradecer a todos os ouvintes e convidá-los para acompanhar na próxima terça-feira, às 19h, mais um Construção em Alta. Nossos convidados na semana que vem são Renan Capelesso, da Futura Luz Iluminação, e Tânia Ayani, da Loger Negócios Imobiliários. Tenham todos uma ótima semana e uma terça-feira. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa.